E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama e vamos lá, né? Na última aula em si, a gente chegou a falar um pouco sobre a ideia do ETL, né? Eu até deixei esse blog da Zendesk aqui nos links, né? E o que significa esse acrônimo aqui, né? De Extract, Transform e Load. A gente falou também de toda essa diferenciação do que é um pipeline de dados e um ETL, né? Se eles são de fato a mesma coisa. A gente apresentou, né, uma discussão bem rasa, mas bem informativa sobre isso aqui. E por fim, eu deixei, né, um certo material aqui, um certo tutorial lá na DigitalOcean de como que a gente faz o web scraping utilizando uma dessas bibliotecas aqui que vão ser interessantes para a gente, né? E nessa aula, o que vai acontecer? A gente não vai, por hora, mexer diretamente em código. Eu preciso que a gente entenda um pouco como que vai ser essa nossa arquitetura que a gente vai propor para essa nossa playlist, né? E alguns elementos que vão ser bastante interessantes, até mesmo como que vai ser a nossa regra do pipeline, né? Que a gente vai propor para esse nosso pipeline de comportamento. Eu cheguei a mostrar na última aula esse esqueminha bem básico, bem básico, bem básico. Deixa eu voltar para cá. E assim, por que eu mostrei ele? Era simplesmente para assim, exemplificar um pouco a essência desse pipeline, né? Que a gente vai ter 3 etapas sequenciais em que elas vão respeitar algum certo comportamento. É claro que a gente também vai ter algumas bibliotecas que a gente vai interagir para fazer todo esse nosso processo aqui. E eu vou descer um pouco agora, né? E olha esse esquema aqui, ele é um pouco mais completo no que se trata da nossa arquitetura. Eu vou ter uma pasta aqui, olha, que vai se chamar drivers. O que significa isso? Essa pasta drivers eu quero tirar, né, da expressão, da tradução de condutores. Para a gente conseguir fazer algumas extrações, por exemplo, a gente precisa de alguns condutores, algumas outras bibliotecas por fora que a gente vai acessar para fazer essa nossa extração. Mas eu não posso fazer com que a nossa extração dependa diretamente dessas bibliotecas. E você vai ver que a gente vai conseguir utilizar aquele padrão da fachada exatamente aqui, olha, para a gente ter uma maleabilidade de qual biblioteca a gente querer usar. Você vai ver que você vai conseguir, se você quiser, né, trocar uma biblioteca no meio do projeto, se você tiver à vontade, né? É claro que a gente vai utilizar, por exemplo, o Beautiful Soup para fazer essa nossa verificação dos arquivos HTML. A gente vai utilizar o requests para pegar o HTML puro, né, e fazer depois a extração. Então, aqui vão estar esses tipos de pastas, né? Aqui vão estar exatamente, né, os nossos estágios. A gente tem o estágio de extrair, transformar e carregar. Beleza. Mas entre cada estágio, a gente necessita de ter um contrato. O que significa? O que é um contrato em si? É o seguinte, se um dado está aqui na parte de extrair, ele vai ser formatado a partir de um contrato, né? Ele vai ser formatado de um jeito que eu saiba como que ele vai sair daqui e eu vou entender como que ele vai chegar na nossa etapa de transformação. Então, esses estágios eles vão se conversar a partir de um contrato entre os dois, que vai ser um padrão entre troca de informação. Isso vai ficar mais claro lá nos próximos vídeos. E isso vai continuar para todos os estágios. De transformar para carregar, vai ter um outro contrato diferente. E no final, a gente vai armazenar esses dados, né, lá na nossa parte de carregar, no banco de dados. E é óbvio que todos esses elementos que se relacionam com o banco de dados não vão estar na nossa parte de carregar. Eles vão ser utilizados, né, pelo nosso estágio de carregar, mas vão ficar fora dessa nossa construção. E beleza, mostrando isso daqui, né, a última etapa que a gente tem que ter desse nosso pipeline aqui é a seguinte. Aqui é o tratamento de erros. A gente tem que levar o tratamento de erros no nosso pipeline extremamente a sério. Se um erro acontecer na parte de extrair, ele tem que estar exposto de uma forma fácil e legível que o erro foi na parte de extrair, assim como na parte de transformar ou na parte de carregar. Tem que estar visível esse tipo de amostragem de erro. E além disso, se o erro foi feito na parte de extrair, a gente tem obrigatoriamente que parar o nosso pipeline.
ele não pode continuar, a gente tem de fato que interromper o nosso processo e mostrar aonde que foi o nosso erro. Então, gente, isso daqui são as características que a gente vai ter do nosso pipeline, né? Essa visão aqui um pouco mais arquitetônica, essa visão aqui um pouco mais relacionada ao tratamento de erros, né? E aqui, de fato, mostrando qual que é as etapas do nosso processo. Bom, assim, são realmente diagramas bem tranquilinhos, não tem nada de tão complexo assim, mas é bom que a gente fale isso daqui de começo para a gente ter um tratamento legal nessa nossa playlist. A gente vai começar fazendo essa nossa etapa aqui dos drivers, né? Depois a gente vai passar para extração, transformação e o nosso carregar. Vamos fazer esses contratos aqui e, assim, se você já acompanha o canal, é óbvio que vai ter teste unitário em todas essas etapas aqui. Gente, por hoje é só isso. Eu quero realmente agradecer e muito obrigado.